quero começar aqui, primeiramente com você, este Fala Gigante, né? Trazendo informações com relação a essa partida que vai acontecer já já. Às 8h30 da noite, às 20h30, o Vasco da Gama entra em campo pela estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta a equipe do Mirassol na estreia do Brasileirão. Eu trouxe para vocês até no Acorda Vascão, no primeiro vídeo dessa quinta-feira, aqui no canal do Gigante Vasco, um pouco, né, sobre essa partida. Deixei muito bem claro que o Vasco da Gama enfrenta um Mirassol que é uma grande incógnita. O torcedor Cruz Maltino e até o torcedor do próprio Mirassol não sabe qual será o desempenho do clube paulista nessa noite de hoje, até porque houve uma grande mudança no elenco do Mirassol comparando a equipe que entrou em campo, né, no Campeonato Brasileiro na temporada passada e a equipe que entrará em campo contra o Vasco da Gama nessa noite de hoje dentro do Maião. Mirassol foi, de fato, a sensação do último Campeonato Brasileiro, terminou o Brasileirão na 4ª colocação, garantiu uma vaga direta para a Copa Conmebol Libertadores. Entretanto, chega hoje com um elenco completamente renovado, com mudanças. Inclusive, Yuri Lara, volante que vestiu a camisa do Vasco naquela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, é o volante hoje do Mirassol e tende até mesmo a iniciar a partida. O Mirassol conta com alguns rostos novos, né? O próprio Eduardo, ex-meio-campo do Botafogo, lembra? Eduardo de 2023, naquela campanha de quase título do Botafogo, o Eduardo era o meio-campo ali daquela equipe. Tem também o Igor Formiga, lateral direito que chegou, William Machado, um zagueiro que foi até especulado no Vasco durante essa janela de transferências. Então o Mirassol entra em campo com algumas novidades para essa partida de hoje contra a equipe do Vasco da Gama. E se o Mirassol é uma incógnita, o Vasco também é uma grande incógnita para essa partida de hoje. Não com relação ao elenco, porque o elenco está muito parecido, mas como o Vasco da Gama vai desempenhar sem a peça que foi a sua principal durante o final da temporada de 2026, que é o Ryan. Ryan hoje desfalca o Vasco da Gama, é claro, foi vendido, não está mais dentro do elenco, então não é nem um desfalque, né? É um jogador que o Vasco hoje não pode mais contar, uma ausência absurda, uma perda técnica absurda nesse setor ofensivo do Vasco da Gama, e agora o técnico Fernando Diniz vai ter que se virar com o que tem em mãos. Felizmente, nem Nestrosa nem Brenner estão à disposição do técnico para essa partida de hoje, nem por uma questão de regularização, ambos já foram regularizados. Entretanto, por uma questão física, os jogadores ainda não estão prontos para aguentar uma partida de futebol e por isso permaneceram no Rio de Janeiro para ganhar ritmo de jogo. A peça de reposição, né, ali na ausência do Ryan vem sendo o GB. Ganhou oportunidade contra o Nova Iguaçu, contra o Flamengo, ganhou oportunidade contra o Boa Vista, mas não foi bem, cara. Não está dando conta do recado. Então, para essa partida de hoje, o técnico Fernando Diniz começa a esboçar um novo time titular, sem o GB, fazendo a função que era do Ryan. E como o Rojas entrou muito bem na partida contra o Boa Vista nesse último final de semana, tende Johan Rojas a iniciar esse jogo de hoje contra a equipe do Mirassol. Durante os últimos treinamentos, pudemos observar que o Vasco iniciou com o Léo Jardim no gol, Puma na lateral direito, Paulo Henrique ficou no Rio de Janeiro por conta de uma lesão, Cuesta e Robert Renan formando a dupla de zaga e Piton aberto pelo lado esquerdo. A trinca de meio campo com Barros, Thiago Mendes e Coutinho e uma trinca ofensiva com o Andrés Gomes, Rojas e Nuno Moreira. Podemos até dizer que o Vasco da Gama ele vai jogar numa espécie de 4-2-4, né? O Vasco fica com 4 jogadores na linha defensiva, Piton, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, segura Thiago Mendes e Calma Barros e deixa esses 4 jogadores de frente com muita liberdade. Coutinho, Nuno Moreira, Rojas e Andrés Gomes para se movimentar ali no setor ofensivo. O setor ofensivo tecnicamente muito habilidoso. O que faz sentir falta ali é o faro de gol. Gomes marcou um gol bem legal no jogo contra o Boa Vista, mas tanto o Gomes, quanto o Coutinho, quanto o Nuno Moreira, quanto o Rojas, não são atletas que têm a característica de marcar gols. E hoje talvez isso faça falta no Vasco para a partida que teremos já já contra a equipe do Mirassol. Vamos ver, vamos ficar de olho, torcer para que dê certo. Eu gosto dessa mudança, o GB não vinha desempenhando, tá na hora de fato de comer um banco de reservas e vamos ver o que irá acontecer.
acontecer. A ver, amigo torcedor vascaíno, qualquer informação, sem dúvida nenhuma, eu vou trazendo para vocês. Show? Vamos que vamos então continuar com esse Fala Gigante. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.